Fala, meus queridos, bem-vindos a mais um vídeo. Vamos lá, rapaz, semaninha complicada que nós passamos. Teve Fed, teve gráfico subindo, teve doideira de banco, mas vencemos novamente. A gente tá aqui para tentar se posicionar no meio de toda essa loucura e dessa vez não é diferente. Felipe, o que tá acontecendo? Como é que a gente vai trabalhar a partir de agora? Primeiramente, Federal Reserve, conforme eu havia dito para vocês na semana passada, não deixou de aumentar a taxa de juros. Eu disse para vocês que os caras são treinados para olhar para o mercado e literalmente não ligar, né? Não é que eles querem que o mercado caia, é que eles têm um trabalho e não envolve fazer pump ou dump de mercado. Qual é o trabalho do Federal Reserve? Controlar as taxas de inflação, ponto. Então, se eles têm essa missão agora, obviamente não é a única missão do Fed, mas é a missão atual, eles vão fazer isso independentemente de quanto o mercado tiver que subir ou cair. Obviamente, eles tentam fazer isso de uma forma que, né, o mercado entenda o que precisa acontecer e o que não precisa acontecer. Mas se eles tiverem que sacrificar o mercado para concluir a missão, não imagine que eles não irão fazer isso. Beleza? Vamos lá. Felipe, e gráfico? O que a gente tem? Bom, a gente continua na nossa zona de resistência, que foi a zona dos 28.800, inclusive belíssimo pump. Eu falei para vocês que isso iria acontecer lá quando o gráfico estava, sei lá, em 22.000, sei lá quando é que eu fiz aquele vídeo. Mas eu falei para vocês que isso aqui iria acontecer, que o gráfico iria buscar a região dos 28.000, sim. Região esta, por que eu falei 28.000, Felipe? Você ia ser algum tipo de profeta? Não, gente, é a região que anteriormente foi a zona de suporte do gráfico antes de ser perdida. Então é um suporte de muita força, foi testado lá no nosso fundo antes do topo histórico, foi testado aqui antes de buscar o nosso fundo histórico e agora obviamente não seria vencida num primeiro toque. Resistências de extrema força como essa não são vencidas em um primeiro toque. 25.000 tá aí para confirmar, foi preciso 3 olhadas para ele para poder ser rompida. E eu não acredito que 28 será da mesma maneira. Felipe, tu acha que o Bitcoin está olhando para cima? Sim. Por quê? Porque depois das falas do Fed, né, e depois dos dados que ocorreram na própria ata do Fed, que foi o documento que eles lançaram depois, que eles deixaram a entender de que o ciclo vai diminuir, não é que eles não vão aumentar mais taxas de juros, mas o ciclo vai dar uma diminuída. Isso pode deixar o mercado um pouco eufórico, certo? E aí essa euforia pode fazer com que o gráfico suba. A longo prazo, eu acho isso contraproducente. Por quê? Se eles vão aumentar aos poucos as taxas de juros, a tendência é que a inflação suba, porque ainda é um inimigo extremamente forte. Então, para mim, a tendência é que lá na frente isso vai dar ruim. Mas se der ruim quando a gente tiver em 45.000, o máximo que vai acontecer é o gráfico voltar próximo à casa dos 30 e dar a gente mais um sinal, né, mais um gatilho de entrada aí, pensando 2024 no próximo, na próxima bull run. Então, se for desse jeito, eu não estou reclamando nem um pouco, certo? Se for para subir até começar a dar ruim lá na frente, sem problema para mim, eu vou surfar na alta. Só que, graficamente falando, nós estamos em um cenário ruim. Por quê? Estamos em um cenário, primeiro, de extrema divergência, onde aqui foi o maior movimento, certo? Depois foi um movimento menor aqui, e agora um movimento até melhorzinho, porém pior do que o anterior. Então nós temos 3 movimentos distintos de alta e todos os 3 divergentes entre si. Isso é muito complicado para a gente. Nesse momento nós estamos extremamente longe das médias e as médias também estão extremamente longe uma das outras. O que significa dizer que, cara, tá esticado demais. A base do Super Trend tá lá embaixo em 23.000. Tá esticado demais, sim. O gráfico necessita da formação de um novo suporte para que ele continue subindo. Eu quero muito que esse suporte seja nessa região aqui que compreende 25.500 a 25.000, porque ele confirma essa zona que foi rompida como uma zona de suporte e agora volta a olhar para cima lá para 32.000, que seria o próximo alvo do Bitcoin, beleza? Só que para isso ele precisa fazer essa reversão. Ele pode lateralizar aqui mais um pouco e depois dar uma caída? Sim, o que ele precisa fazer nesse momento é estabelecer uma nova zona de suporte.
O cenário número 2 é o cenário onde ele fica aqui lateralizando e as médias tocam, né, o gráfico. E aí, no momento que elas tocam o gráfico, vira uma zona de suporte e ele volta a subir. Isso também pode acontecer. Só que nesse caso aqui fica um pouco mais prejudicial, né? As criptos, as altcoins têm que cair um pouco mais enquanto o Bitcoin lateraliza para que eu, né, acredite que vai ser isso que vai acontecer. Só que a gente tem esses dois cenários, né? Eu não acredito que vai entrar uma força extremamente forte para romper isso aqui, essa zona de 29 mil e levar o gráfico para 32. Não, eu quero que caia até aqui. Mas ele também pode lateralizar para continuar subindo. O ponto é, estamos olhando para cima, independente de qualquer coisa. Estamos olhando para cima, certo? E o que eu pretendo operar no caso de olharmos para cima? Sendo bem sincero para vocês, eu só quero operar nesse momento ChatGPT. A hype que está dentro disso tá absurda, gente. Tá absurda. E a gente tem alguns bons ativos para a gente ficar de olho aqui. Primeiro a Ocean, certo? A Ocean, que vem para um possível fundo duplo aqui, ou está tentando fechar também um fundo ascendente. Qualquer uma das duas é gatilho de entrada. Fechou fundo duplo, tocou aqui na média de 200 novamente, é compra. Estabilizou aqui, fez uma zona de suporte, é compra. Não tem desenrolo, é um bom ativo e eu quero operar isso aqui sim. Context, mesma coisa. Olha só a média de 200 aqui sendo retestada. Tocou na média, compra. Estabeleceu suporte, compra. Isso aqui ainda pode estar, inclusive, formando uma bandeira, tá? Isso aqui pode muito bem ser uma bandeira gráfica para continuar subindo, certo? Fio USDT é outra que está de olho na minha zona de estratégia aqui. Mesma ideia. Fechou fundo duplo, que é essa zona aqui, que já é um suporte conhecido. Tocou aqui, é compra. Estabeleceu suporte aqui, fundo ascendente, compra. Não tem jeito. Por que eu tô tão hypado em relação a ChatGPT? Não é que eu tô hypado. É que eu particularmente acho que parte do dinheiro da próxima pernada de alta do Bitcoin vai sair daqui. A gente tem muitas empresas grandes apostando bilhões em sistema tech. E é um sistema que está invadindo agora o mercado tradicional. Certo? Começou ali uma outra cripto vindo daqui e dali, agora já tem empresas do mercado tradicional que estão trabalhando com o ChatGPT. E o que vai acontecer quando tudo isso acontecer? Bom, muito mais dinheiro vai entrar nesse cenário, o que consequentemente pode trazer um belo boom para todas essas criptos. Então eu não quero ficar de fora dessa besteirinha aí. Felipe, tu vai holdar isso aqui? Vai levar até 2025? Porcaria nenhuma. Não vou não. Vou fazer um belo lucro aqui e vou me desfazer. Vou dizer tchau para elas. Não quero holdar qualquer coisa relacionada a isso. Não é que eu não acredito que ChatGPT vai deixar de existir até lá, né? Porque no estado que tá, é capaz deles dominarem até o mundo. Porque a parada tá literalmente exterminador do futuro mesmo. Não sei se vocês estão vendo as notícias. Mas assim, eu não sei se eu vejo continuidade de market share para isso, ou seja, pedaço do mercado disponível para ela por muito tempo. Então, na dúvida, eu prefiro pegar o meu lucro, agradecer, virar as costas e ir embora, do que tentar holdar isso aqui. A que eu quero holdar é a Arbitrum, que de fato saiu, e aqui a gente até finaliza nosso vídeo. Felipe, tu comprou a Arbitrum aqui? Não, nem vou comprar aqui e nem vou comprar aqui. Eu quero que ela faça uma zona de suporte. Eu não sei onde é que vai ser o suporte da Arbitrum. Você não me diz, porque o gráfico da agora, olha só o que a gente tem aqui para analisar. Fica até mais fácil a gente olhar o gráfico de uma hora aqui. A gente não tem suporte ainda para o gráfico e tá tudo bem, saiu agora. Isso aqui foi um belíssimo movimento. Isso aqui está sendo gente que recebeu o airdrop se desfazendo do ativo, que é normal também. O cara recebeu agora, ele vai se desfazer. Depois, se ele tiver que entrar, ele entra de novo, porque ele não sabe o que vai acontecer com o gráfico. Na dúvida, ele pega aquele lucro e faz. Depois, ele pensa em ajeitar a carteira dele. Semelhantemente a isso, o que a gente pensa? Quando o gráfico fizer um suporte, não sei se ele vai continuar subindo primeiro para depois fechar um suporte, para depois fazer... Em algum momento ele vai ter um suporte e uma resistência. E é ali nesse suporte que a gente começa a montar as nossas posições em Arbitrum. O ponto é, o gráfico é bom, o ativo é bom, a ideia é boa, a proposta é boa, está sendo amplamente utilizado e é um ativo que eu digo para vocês, fiquem de olho, beleza? Fiquem de olho. Mas eu, Felipe, só irei entrar na Arbitrum quando tiver um suporte e uma resistência confirmada, o que ainda não aconteceu, mas vai acontecer. O gráfico vai andando, vai fluindo e a gente vai ter essas confirmações
em breve, beleza? Última olhadinha rápida aqui no SP500, como é que ficou, só pra gente finalizar aqui. Fundo ascendente ainda, perdão, topo descendente, né? O que significa uma continuidade de baixo, ó, topo, topo e topo. Rejeitando 0,5, o que significa que a abertura de segunda-feira tem tudo para ser um divisor de águas. Por quê? Rompeu isso aqui para cima, a gente vai estar também rompendo a 0,5 desse movimento inteiro. E a gente olha lá para 786. Perdão, mercado tradicional a gente olha para 618. Cripto que a gente olha mais para 786. A gente vai estar olhando para 618 lá em 3.988. Pode ser que seja um toque lá e a gente vai ver se o gráfico segura ou não, se vai fazer um topo duplo aqui e voltar a cair, ou se a gente vem para romper os 4 mil dólares. Ou isso aqui pode começar a semana rejeitando, fazendo uma belíssima pernada de queda, que é particularmente o que eu quero que aconteça. Por que você quer que aconteça isso, Felipe? Porque eu quero uma formação de novo suporte no Bitcoin. Eu quero gastar dinheiro comprando minha cripto preferida. Mas para isso eu preciso que esteja numa zona de suporte. Eu não vou comprar próximo de uma zona de resistência. Não é isso que eu ensino aqui. Não é isso que você aprende aí. Então, pelo amor de Deus, né? E o que a gente tem é isso. É esse cenário. Tô olhando para ChatGPT exclusivamente. Fica essas criptos aí para você dar uma estudada. Não sai entrando só porque ninguém falou. Mesmo que esse alguém seja eu, um cara que leva muito a sério. Mesmo que seja eu, não sai entrando. Senta, estuda, vê se faz sentido para você. E é isso. Valeu. Não esquece de deixar o like, de favoritar, de seguir aí e de dar uma conferida nos links da descrição aí, certo? Se você não adquiriu meu livro, dá essa moral aí. Valeu.